Bom dia, graça e paz. Vamos pegar o nosso boletim. Pela graça de Deus, temos o privilégio de compartilhar com os irmãos a sua palavra. Deixa eu só pôr aqui para nós. Todos têm o boletim aí. Ficamos muito contentes de rever alguns irmãos que não víamos há muito tempo, pessoalmente, né? Muito nos alegra que a igreja possa se reunir, mesmo que limitado ainda a um número não totalmente 100%, mas pela graça de Deus temos esse privilégio ainda. Temos que glorificar ao Senhor e agradecer a Ele por isso. Gostaria que o irmão colocasse. Nós vamos trabalhar a carta de Romanos. É um texto que nós conhecemos muito bem, mas nunca é demais. Sempre que a gente visita a palavra de Deus, sempre que a gente abre a palavra de Deus, o Espírito nos revela muitas coisas. Então, Romanos, capítulo 3. Vou pedir que o irmão coloque do 21 ao 26, para que nós possamos acompanhar. E é interessante que ele começa, mas agora. Depois nós vamos tratar um pouquinho sobre esse mas agora. Vamos ler juntos? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que texto maravilhoso. Pai, carecemos da Tua revelação, da Tua própria palavra, Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Como falei, o mas agora indica uma mudança radical de direção em alguma situação. Eu estava indo para a esquerda, agora estou para a direita, ou vice-versa. Eu estava indo para o inferno, e agora, pela graça de Deus, estou indo para os braços do Senhor. Isso é uma questão de fé, meus amados. É uma questão de... Você não vai ver isso que seja palpável na sua vida em algumas situações, mas você vai ser trabalhado pelo Espírito. Mas agora se manifestou a justiça de Deus. Isso que é importante nós termos isso bem claro. Vamos acompanhar aí no boletim o texto que diz assim: a raiz do pecado está em Adão. Primeiro o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. Segundo, a morte entrou no mundo por causa do pecado, como uma penalidade. E terceiro, a morte se propagou a todos os seres humanos, pois todos nasceram em Adão e estão em pecado. Amados, se não tivermos bem claro isto, que nascemos em pecado e que a consequência desse pecado é a morte espiritual, conforme a própria Bíblia nos declara, talvez esse estudo não faça sentido para nós. Se ao contrário, estamos cientes disso, a própria palavra nos dá e nos dará orientação.
O tema principal da Epístola aos Romanos é, sem sombra de dúvida, as boas novas do Pai reveladas em seu Filho, Cristo Jesus. É a justificação do pecador pela fé. A boa nova que o Pai providenciou, pela qual o homem graciosamente pode ser salvo e reconciliado com Ele. Amados, você já considerou isso? Que você nasceu em pecado? Nós herdamos esse pecado em Adão? E que Jesus Cristo precisou vir a esse mundo, ser igual a nós, morrer numa cruz para que essa justificação fosse trabalhada em nossas vidas, fosse nos dada com essa graça maravilhosa que o Pai nos providenciou. Martinho Lutero foi um monge alemão a quem, isso não está aí no boletim, tá, gente? Martinho Lutero foi um monge alemão a quem ensinaram que, para ser salvo, Deus exigia dele uma vida reta. E assim ele cresceu odiando a Deus. Primeiro por exigir o que ele não podia dar, depois por entregá-lo ao fracasso. Mas Lutero conheceu a carta aos Romanos e declarou: então compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual a graça e pura misericórdia Ele nos justifica pela fé. Meus queridos, longe, mas muito longe de me comparar com Lutero. E você pensou longe, coloca mais uns quilômetros para frente, umas milhas a mais. A minha história também foi assim. Eu nasci num lar que me foi apresentado um Deus carrasco. Nasci numa sociedade que me apresentaram que se eu não agradasse a Deus, eu estava no inferno. Mas como agradar a Deus? Como me apresentar diante de Deus agradável a Ele? E aí começou uma luta na minha vida, no sentido de querer produzir algumas coisas para agradar a Deus. E, da mesma forma que Lutero, isso não deu em nada, só deu em fracasso. Talvez você também tenha uma história parecida com essa. Eu gostaria que você considerasse isso, porque se nós formos querer agradar a Deus pelas nossas forças, pelas nossas atividades na igreja, pelas nossas beneficências, pelas nossas, enfim, tudo que você consegue pensar em produzir alguma coisa, nós não conseguiremos. Mas um dia me foi apresentado o Evangelho da graça de Deus, onde me vi aceito por Deus. Não por minhas forças, mas pelo amor de Cristo. Eu sempre me emociono porque quando a gente relembra o que era e aquilo que nos estava preparado e a gente vê a graça de Deus nos resgatando daquilo, é maravilhoso. Mas aí veio o meu descanso, aí veio a minha total dependência de Deus e eu tenho colocado a minha vida diante dele. E eu espero, sinceramente, que você tenha essa oportunidade também de colocar diante de Deus isso. Mesmo se você ainda não o reconheceu dessa forma, vá diante dele, peça misericórdia, peça ao Espírito Santo para revelar isso. Voltando ao boletim, no capítulo 3 de Romanos, no início, do verso 1 ao 8, o apóstolo Paulo nos mostra o povo judeu incrédulo, convencido de que não eram pecadores aos olhos de Deus,
ao se compararem aos gentios. O homem, depois da queda, tenta evitar a realidade de sua culpa diante de Deus, comparando-se com outros, ao invés de se avaliar de acordo com os padrões da lei de Deus. Esse tipo de comparação jamais será capaz de justificar o homem do seu pecado. Nós temos essa tendência, né? Eu tenho a tendência de me comparar, não aquele que é maior, mas aquele que é menor, porque aí eu me sobressaio. E o povo judeu, os judeus fazia isso, né? Agora, quero fazer uma proposta a você. Vamos trazer isso para os nossos dias? Será que eu e você não estamos fazendo a mesma coisa que o povo fazia lá atrás? Será que a forma do mundo agir hoje mudou? Será que as pessoas, mesmo dentro dos templos das igrejas, não agem assim? Não agem da mesma forma? É muito fácil falar, os judeus, os fariseus agiam dessa forma. Mas e eu e você? Como estamos agindo? A palavra de Deus nos leva a refletirmos sobre isso. Parar de olhar para a vida do outro e colocar diante de Deus as nossas mazelas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Porque Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de paz, de misericórdia. E Ele pode fazer. Seguindo, o apóstolo conclui que todos são pecadores e necessitam da imputação da justiça providenciada por Deus em Cristo Jesus. Versos 9 a 20. Todos pecaram e estão sob o domínio do pecado. Suas mentes obscurecidas e suas vontades escravizadas. Aqui nós podemos ressaltar, do verso 9 ao 12, desse pequeno trecho de Romanos 3, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Continuando, no verso 20, o apóstolo nos fala que não há esperança de se merecer a aceitação de Deus tentando guardar a lei. O que a lei faz, quando corretamente entendida, é expor nosso pecado como se estivesse num espelho. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui podemos entender o papel da lei. A lei é importante. A lei, ela vem revelar aquilo que nós somos. O comentarista da carta de Romanos, John Murray, ressalta: isso não destrói o princípio que está em Romanos 2:3. O que diz Romanos 2:3? Os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso vale como um princípio de equidade. Mas esse princípio jamais entra em operação na raça humana devido ao fato de não existirem praticantes da lei. Nós conseguimos praticar a lei? Não há entre os homens o cumprimento da lei que servirá de base ou motivo para a justificação. E nós confirmamos isso nos versos 9 a 12 de Romanos 3 que acabamos de citar, né? Você também pode confirmar isso em Tiago 2:10. Depois você pode ler. Convido a você a ler toda a carta de Romanos depois. Principalmente não, toda a carta é importantíssima, mas pelo assunto que nós estamos tratando no capítulo 3. Convido você a revisitar esse texto com mais calma depois. Então chegamos
aos versos 21 até o 26, onde nos é apresentada a única esperança, que é a justiça de Deus promovida em Cristo Jesus. Não apenas o atributo da justiça de Deus, mas sua justiça providenciada em Cristo e imputada a todos os que creem. Importante aqui, que a própria palavra fala que não é todo mundo, como costumamente nós falamos. No domingo o pastor Glenn trabalhou muito essa questão do mundo, essas divisões, o que significa em cada texto a questão da palavra mundo. Mas aqui são todos aqueles que creem, conforme 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui vemos a imputação de Cristo feita em nosso favor. O que significa que esse algo, que é pôr esse algo em sua conta. Imputação quer dizer pôr em sua conta, acreditar em seu nome. O que é imputado passa a ser legalmente seu. Deus passa a nos considerar justo em e por Cristo Jesus. Olha que graça maravilhosa. Cristo nos imputou, nos comprou, nos resgatou, nos fez dele, para que o Pai nos visse nele. Que o Pai, quando nos olha, ele nos olha agora, a partir de então, no seu Filho, em Cristo Jesus. Dr. Martin Lloyd Jones destaca que no verso 21, temos o grande ponto divisório. Ele pergunta, e então, não há nenhuma esperança para nós? Estamos irremediavelmente condenados? E ele mesmo responde baseado no início do texto, do verso 21. Coloca de novo o verso 21, por favor, para nós. Que começa com a palavra, com as palavras. Ah, tirou aqui, não tem problema. Mas agora. Lembra que nós tratamos da questão do mas agora? De uma guinada de vida, de uma situação, você estava indo por um caminho e agora vai por outro. Pela graça de Deus, Ele fez isso em nós. Até que vimos que homem nenhum jamais poderá satisfazer a justiça de Deus e as exigências de sua santíssima lei. Mas agora se manifestou a esperança daquele que crê. Aleluia! Mas agora se manifestou a esperança daquele que crê. No verso 22, vemos que a lei não pode justificar-nos. Porém, Cristo Jesus nos justifica, por fé somos justificados, todos os que creem. Não há distinção, todos judeus e gregos necessitam de Cristo Jesus. Conforme Atos 13, 39. Vamos ler juntos? Podemos agora? E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Até Cristo, até Jesus, os judeus tinham a lei, mas a partir de Cristo veio a graça, que nos deu a condição, porque Deus sabia que nós não poderíamos cumprir a lei. E não há um homem na terra que possa cumprir, a não ser Jesus Cristo. Deus, como juiz justo, declara justos os pecadores que creem em Cristo, com base exclusiva na obediência de Jesus até a morte. Não com base em qualquer obra de obediência à lei por nossa parte. Isso é importante, porque muitas vezes hoje nós vemos pessoas nas igrejas ainda querendo cumprir a lei, querendo ser fiel à lei. E pode até ser honesto isso. Mas eu sou sincero. Eu só me decepcionei comigo. Espero que você analise isso e coloque diante daquele que já nos deu a condição.
O apóstolo Paulo nos ensina nos versos 22 a 25, 4 lições sobre como a justiça chega aos pecadores. Isso também não está aí no boletim, tá, gente? Então, ele trabalha com quatro lições aqui do verso 22 a 25. Primeiro, ela chega à justiça por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. No verso 22. Se você tiver uma Bíblia aí na mão, se quiser acompanhar, né? Romanos 3, 22. A fé que recebe a justiça tem um objeto. Qual que é o objeto da nossa fé? É a pessoa e obra de Jesus Cristo. A questão crucial é o objeto da fé, em vez de ter uma crença em si mesmo. Segundo, ela não pode chegar a nós por meio de nossos próprios atos ou esforços. No verso 23. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Terceiro, a justiça chega a nós gratuitamente. Por muito tempo eu me esforcei, me coloquei querendo comprar que Deus me aceitasse. Mas a palavra de Deus diz que é gratuitamente, é gratuito. Para nós é gratuito, mas para Cristo foi um preço muito alto e custou o seu sangue, sua vida. Jesus. Quarto e último, a justiça vem por meio da fé, pelo sangue, no verso 25. A fé que salva encontra-se em Jesus Cristo e esse crucificado, conforme 1 Coríntios 2, 2. Resumindo, a justiça chega até nós pela revelação da pessoa e obra de Jesus Cristo. É simples. É um único caminho. Nós não temos que procurar outra alternativa. Peçamos ao Espírito Santo que nos revele isso, porque é por revelação, viu, gente? Pela graça de Deus. Voltando a falar de Martin Lloyd-Jones, ele resume assim. Isso é muito interessante. O homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, nem espera mais nada de si mesmo. Não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser. Interessante isso, né? Ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e sua obra completa e só nela descansa. Ô, gente! Quando nós chegamos a esse entendimento, entendimento não, nós não entendemos isso, é por essa revelação do Espírito. Oh, que descanso. Eu preciso desse descanso. Eu quero ser esse homem, por tua misericórdia, Senhor. E você? No verso 23, Paulo nos mostra a universalidade do pecado. Vamos ler juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E reforça aí em seguida, conforme Romanos 5,12. Vamos ler? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembrando que falamos anteriormente sobre a raiz do pecado, né? Por que Jesus precisou morrer naquela cruz? Se identificar como homem, ser levantado no madeiro para atrair todo o meu pecado, todo o seu pecado, ao ponto de Deus virar as costas para ele. Vocês já pararam para pensar isso, gente? Você que é pai, quando um filho seu está numa necessidade, é fácil você virar as costas para ele? Mas era a justiça dele que estava sendo cumprida ali no seu filho. Por isso que foi dessa forma.
Passando pelo versículo 24, vemos que fomos justificados por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graça é favor aos que não a merecem. Redenção é comprar de volta ou pagar o resgate para libertar da escravidão. Cristo pagou a dívida, não para Satanás ou qualquer criatura, mas a justiça de Deus. Isso é muito importante, porque o que estava se cumprindo ali na cruz é a justiça de Deus. Não que os homens mataram Jesus, não que os judeus mataram Jesus, ou que o diabo levou Jesus. Aliás, se o diabo soubesse que Jesus ia morrer e salvar a humanidade, ou salvar aqueles que creem, ele não teria deixado, porque com certeza ali foi sua derrota, né? Existe a ira de Deus, porque Deus é justo. Ele ordenou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, terá consequência da morte. Ali ainda em Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio. Eles tinham como escolher obedecer ou não. Como não obedeceram, houve a separação. Mas Deus, que é o Pai, gracioso, amoroso, misericordioso, Ele providenciou a nossa redenção em Cristo Jesus. Amém? A redenção é uma palavra que nos leva de volta ao Israel do Antigo Testamento. Você que já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento com mais calma, você vai ver que naquela época, naquela sociedade agrícola, não era preciso muito para contrair uma dívida, mas uma vida inteira, muitas vezes, para sair dela. Tá? E hoje, não é muito diferente. Né? Existem as pessoas que têm muito e as pessoas que não têm. E às vezes, nós caímos nessa questão da dívida e ficamos presos a ela. Por isso, a lei de Deus previa um parente, um redentor, que comprasse sua dívida, sua escravidão, de modo que pudesse viver em liberdade outra vez. Você pode verificar isso lendo o livro de Levítico, principalmente o capítulo 25. Você vai constatar como era isso naquela época. Deus, em sua infinita misericórdia, puniu o pecado em seu Filho amado Jesus Cristo, com a morte vergonhosa e amarga na cruz. Como o pecado de um resgate, como o pagamento de um resgate, a justiça de Deus é aceita como satisfação pela dívida do pecador, absolvendo de toda a culpa. Como propiciação, sua justiça cobre nosso pecado e nos livra da ira de Deus e de seu juízo. Veja bem, Cristo cumpriu a justiça do Pai. Ele não encobriu os nossos pecados. Mas pelo seu sangue ele cobriu, ele atendeu a lei de Deus, atendeu a justiça do Pai. E aqui, amados, a propiciação, o que é propiciação? Propiciação é um sacrifício ou uma oferta a uma divindade para lhe aplacar a cólera. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele aplacou a justiça de Deus porque nós não tínhamos essa condição e não temos, e nunca vamos ter. Charles Spurgeon diz: eu sou um devedor da graça de Deus e de sua misericórdia indulgente, mas não sou um devedor da justiça de Deus, porque Ele nunca me acusará de um débito que já foi pago. Cristo disse: está consumado, tetelestai. Cristo satisfez a justiça divina até o fim. Aleluia. Você crê nisso, meu amado? Que o Espírito Santo nos revele isso cada dia mais, todo dia, nessa dependência, porque Ele nos resgatou dessa
vida miserável para nos trazer juntos de novo ao convívio do Pai. Nos versos 25 a 26, Deus, na sua grandiosa justiça e tolerância, nos liberta do pecado e do nosso velho homem pelo precioso sangue de Jesus. A palavra propiciação vem do grego ilasterion e pressupõe a remoção da ira de Deus. Vamos ler 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo propiciou. Ele removeu a ira do Pai, que com certeza cairia sobre mim e sobre você. Pelo sangue de Jesus, com o sofrimento pelo corpo e pela alma até a morte, Deus planejou a propiciação para os crentes em Cristo, em todas as épocas, deixando-os livres do jugo que pesava sobre eles. O atributo da justiça de Deus demonstra ser justo por natureza, pela maneira como redime o pecador, exigindo que a sua justa lei seja satisfeita na obediência e na morte de Jesus. Nós não temos mais que pagar o preço, meus amados. O preço já foi pago. E foi um preço muito precioso para mim. Espero que seja para você também. Nós somos justificados em Cristo triplamente. Não bastasse uma, Ele nos justifica 3 vezes. A primeira pelo seu sangue. Vamos ler Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui Jesus nos transporta de uma realidade passada para um futuro certo. Uma realidade passada que nós não tínhamos, ou tínhamos uma certeza que nós estávamos perdidos, né? E agora para um futuro certo. Ao ser justificado no passado pelo seu sangue, o crente pode ter certeza de estar salvo da ira vindoura. Quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Agora o futuro é certo por causa da intercessão incessante por nós, do nosso Salvador, que vivo está. Oh, Senhor! Que graça maravilhosa! Você também pode conferir isso em Efésios 1:7 depois. Segundo, por sua morte. Vamos ler Romanos 6:7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Fomos justificados do pecado pela morte do nosso velho homem na cruz em Cristo Jesus. Justificados, somos libertos da escravidão do pecado e da prisão eterna. Gente, isso não é pouca coisa. Nós precisamos considerar isso na nossa vida. Nós precisamos dar esse crédito de que nós estamos indo para o inferno. E nós não temos noção do que é inferno. Muitos falam que o inferno é aqui na terra, né? Nós precisamos considerar isso. De tão grande salvação que Cristo nos libertou. Dessa prisão eterna. E terceiro, por sua ressurreição. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oh, graça! Nessa questão, vemos a distinção entre a ação do Pai, como aquele que age, e a ação de Jesus, como aquele que sofreu a ação. E a de Jesus, como aquele que sofreu a ação. Fomos justificados pela vida de Cristo Jesus, imputada em nós
na sua ressurreição por uma atuação direta do Pai, conforme Atos 3:15. Nós vimos aqui a ação do Pai e a reação do Filho, né? Porque o Filho poderia ter falado, não, eu não quero. Mas ele decidiu obedecer ao Pai por mim e por você. Amados, já estamos chegando ao final e agora tem um texto maravilhoso que está em Romanos 6, de 3 a 11. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, que você lesse comigo, mas você prestasse muita atenção. Esse texto é a base de tudo que nós falamos aqui. Vamos lá? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém? Depois considere esse texto novamente. Leia em casa novamente esse texto. Coloque-se diante do Pai. Portanto, amados, já não há nenhuma condenação mais para os que creem que estão em Cristo Jesus. E por esses 3 pontos que nós falamos, sangue, morte e ressurreição, o amor de Deus nos deu novamente a condição de sermos chamados filhos. Isso é graça derramada por nós pecadores resgatados, justificados. Aleluia. Amém. Pai, que isso não seja uma mera letra, que o Teu Espírito venha a revelar a Tua palavra nos nossos corações, para que possamos reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, nos justificando, nos resgatando em Cristo Jesus. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de primeiro conhecer essa palavra, depois o Teu Espírito vir revelar em nós, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém.